Existe um equívoco silencioso dentro da prática clínica e ele passa despercebido até por quem já está há anos no desenvolvimento humano. A ideia de que crenças limitantes são um erro do indivíduo, como se fossem falhas cognitivas que precisam ser corrigidas. Mas, na prática, muitas dessas crenças não são erros, são acordos internos de sobrevivência. Porque quando você tenta remover uma crença sem perceber isso, o sistema não interpreta como uma evolução. Ele interpreta como uma ameaça. E é por isso que algumas pessoas fazem tudo certo. Ressignificam, repetem afirmações, entendem a origem e ainda assim não conseguem sustentar mudança. Não é resistência no sentido comum, é coerência interna. Existe uma parte do sistema que está mantendo aquela crença ativa, não por limitação, mas por lealdade a uma lógica que fez sentido em algum momento. E talvez o ponto mais desconfortável seja que algumas crenças elas não estão te impedindo de viver. Elas estão te impedindo de viver algo que lá atrás foi registrado como perigoso demais para ser sustentado. Então, antes de tentar mudar qualquer crença, talvez a pergunta, para mais honesta que seja, é o que dentro de você ainda precisa que essa crença continue sendo verdade. Vamos observar com cuidado essa pergunta. O que? Se pergunte, dentro de mim precisa que essa crença continue sendo verdade? Não é simples de responder, porque ela tira a crença do lugar de problema e coloca no lugar de estratégia. E é exatamente isso que, na prática clínica, muda o rumo do processo. Hoje eu quero te mostrar como olhar para essas crenças limitantes além do senso comum. Não como frases que você repete, nem como pensamentos negativos que precisam ser substituídos, mas como estruturas que organizam comportamento, emoção e até escolhas de vida, muitas vezes fora da sua percepção consciente. Você vai entender por que algumas mudanças não se sustentam, por que certos padrões se repetem mesmo com a consciência e, principalmente, como identificar quando o que parece limitação é, na verdade, uma forma sofisticada de adaptação emocional. E para isso, não ficar só num campo conceitual, eu quero te trazer um recorte clínico, porque é dentro da experiência real que isso ganha forma. Então, eu vou te contar sobre a Carolina, um nome fictício, mas a história real. A Carolina, ela chegou no processo com uma queixa clara. Ela sentia que nunca era escolhida nos relacionamentos. Homens se aproximavam, se encantavam, mas em algum momento recuavam. E ela já tinha uma leitura pronta. Eu devo ter a crença de que eu não sou o suficiente. Clássico. Ela já tinha feito cursos, terapias, afirmava coisas positivas todos os dias. E mesmo assim, o padrão continuava. Mas o ponto que começou a deslocar tudo não foi o olhar o que ela pensava. Foi observar quando o corpo dela mudava. Ela relatou algo muito específico. Sempre que alguém começava a se aproximar de forma mais consistente, ela ficava sutilmente mais distante. Não de forma consciente, mas emocionalmente indisponível. Menos resposta, menos presença, menos entrega. E, curiosamente, isso acontecia antes do outro se afastar. Ou seja, o abandono que ela dizia sofrer já começava dentro dela. Quando aprofundamos, surgiu um dado importante. A mãe dela
viveu uma relação marcada por dependência emocional intensa e sofrimento constante. E dentro da dinâmica familiar, havia uma mensagem implícita: se você se entrega demais, você perde a si mesma. Carolina não pensava isso, mas o sistema dela sabia disso. E aqui começa um ponto essencial. Crenças limitantes não são, na maioria das vezes, construídas como frases. Elas são organizadas como respostas adaptativas. Do ponto de vista da neurociência, o cérebro ele não está interessado em verdade. Ele está interessado em previsibilidade e proteção, como já falamos algumas vezes por aqui. Se em algum momento da vida, ou até do sistema familiar, houve uma associação entre entrega com dor, proximidade com perda, amor com instabilidade, o sistema emocional registra isso como um mapa de sobrevivência. E esse mapa, ele não opera na linguagem racional, ele opera por sinais sutis, microtensões no corpo, alterações no ritmo de resposta, mudanças de energia relacional. Então, quando alguém diz, eu tenho a crença de que não sou o suficiente, na clínica, muitas vezes, isso é só uma tradução consciente de que existe algo mais profundo e que existe por baixo disso, muitas vezes, lealdade à dor de um familiar, medo de romper com o pertencimento e a tentativa de evitar um tipo específico de sofrimento já vivido ou observado. Ou seja, a crença não é a causa. Ela é o disfarce compreensível de um mecanismo muito mais antigo. É como se dentro de você existisse um sistema de navegação antigo. Talvez algumas pessoas aqui não vão nem saber o que eu estou falando. Mas se você é da minha geração para trás, você vai saber exatamente do que eu estou mencionando aqui. Lembram daqueles mapas imensos de papel que a gente abria, com aqueles desenhos? Pois é. Esse tipo de GPS não recalcula a rota, apenas segue o mapa que já está ali desenhado. Agora imagina isso. Você está dirigindo em uma cidade completamente nova, mas com um mapa antigo desses nas mãos. Esse mapa, ele não está errado. Ele só não corresponde mais ao território atual. Porque, como você sabe, as cidades elas vão aumentando, as ruas elas vão também ganhando novas estruturas e tudo mais. E mesmo que você confia nesse mapa antigo, porque foi o que te manteve seguro até ali, você entra em ruas que não fazem mais sentido e evita caminhos possíveis. Algum momento você conclui, esse lugar não tem saída. Mas não é o lugar, é um mapa. E tentar mudar a crença sem atualizar o mapa é como tentar chegar em um destino novo insistindo no mesmo trajeto emocional. E eu gosto sempre de trazer isso de como aparece de forma muito concreta na nossa vida prática. Então, nos relacionamentos, você diz que quer alguém disponível, mas o seu sistema só se sente seguro com quem é emocionalmente instável. Na carreira, você deseja crescer, mas desacelera sempre que começa a dar certo, porque sucesso pode significar exposição, cobrança ou até afastamento do padrão familiar. Na prosperidade, você trabalha, se esforça, mas existe um teto invisível. E quando você chega perto dele, algo acontece. Gastos inesperados, decisões precipitadas ou até perda de interesse. Você percebe, isso não é falta de capacidade, é coerência sistêmica. O seu comportamento está alinhado com um mapa interno que ainda não foi revisado. Talvez o ponto mais importante aqui seja você entender que nem toda crença
precisa ser quebrada. Algumas precisam ser compreendidas no papel que estão desempenhando. Porque, em muitos casos, o que chama de limitação é, na verdade, uma forma sofisticada de proteção emocional. E existe um insight pouco óbvio aqui. Quanto mais você tenta eliminar uma crença sem entender a função dela, mais o sistema tende a reforçá-la. Porque você não está só mexendo em um pensamento, você está ameaçando um equilíbrio interno. E o sistema, logicamente, responde. E se em algum momento você percebe que isso não é sobre pensar diferente, mas sobre entender, então, o que está organizando as suas respostas hoje, talvez faça sentido você olhar para isso com mais profundidade. O mapeamento emocional estratégico que realizo, ele entra exatamente nesse ponto. Ele não está ali para rotular as crenças, mas para identificar o desenho invisível que sustenta os seus padrões. Porque quando a programação muda, o caminho deixa de ser um esforço. Se esse conteúdo faz sentido para você, continue essa conversa comigo lá pelo Instagram, @RosianeMenegol. E eu quero te fazer aqui um convite. A partir de junho, estaremos iniciando o grupo terapêutico relacionado ao medo. E medos, a gente sabe que desenvolve principalmente na primeira infância, onde nós não temos a percepção. Se você pedir para uma criancinha, ela não tem medo, mas nós implantamos pelas referências, pela família, o sistema, os medos nas crianças. Ah, não pega nisso, não faz aquilo, é perigoso, vai machucar. Então, nós colocamos muitos medos dentro dessa criança. Repreendemos, trabalhamos um sistema rígido e, a partir de então, essa criança ela vai crescendo, se desenvolvendo e ela chega numa fase adulta rodeada de medos. Medos de se expor, medo de se colocar a sua opinião mediante a outras pessoas, medo de se relacionar, medo de ter uma carreira de sucesso, medo de ser próspera, entre milhares de outros medos. O grupo terapêutico ele visa justamente trabalhar um protocolo para a gente aprofundar e reprogramar no nível profundo o seu medo. Aquele medo que te descompensa no resto da sua vida. Aquele medo que é o efeito dominó que a gente chama, o mais profundo, que mexendo nele, outras camadas irão ser atingidas. Então, nós fazemos toda essa identificação a partir de 6 encontros que acontecem de forma quinzenal, ao vivo, online, ok? Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do país e até de fora, sendo que em português, ok? Pode participar. Quem tem interesse nisso, me chama para mais informações, para compreender como que nós iremos tratar esse grupo terapêutico. Ele já vem acontecendo, nós estamos agora trabalhando a ansiedade. Se você não pôde participar e você tem interesse em participar dele, no próximo ano nós iremos abrir novas vagas. Agora para esse ano, então, nós vamos trabalhar junho, julho e agosto, o grupo terapêutico do medo, e depois, setembro, outubro e novembro, nós iremos trabalhar o de dependência emocional, que eu vou falar mais pertinho para você. Se você quiser participar de um, ou até mesmo querer conhecer e participar dos 2 grupos terapêuticos que teremos ainda esse ano, entre em contato pelo Instagram, @RosianeMenegol, ou então pelo WhatsApp, 61 992 75 6764. Gente, quero fazer os agradecimentos especiais a vocês que me acompanharam até aqui. Espero que esse episódio tenha lhe trazido reflexões e feito você perceber que muitas vezes não é sobre as crenças limitantes, mas sim sobre compreender qual é a função de cada uma delas, compreender a profundidade do que elas estão programadas dentro do seu sistema, para a partir daí, então, perceber se ela realmente precisa ser reprogramada ou se ela está ali servindo como um parâmetro de proteção emocional. Quero agradecer aqui ao pessoal do EreNews, que está sempre me apoiando, dizer a você que tem uma empresa, que você gostaria de ver a sua empresa divulgada aqui nos podcasts, que você entre em contato aqui com o pessoal do EreNews, para que você também esteja com a sua marca aqui, sendo divulgada pelos nossos colaboradores e por todo o portal
Temos o nosso site com notícias sempre atualizadas, nossas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok. Também estamos tendo a TV Erenews, o app. Então, são várias formas, várias plataformas em que estamos online para que você e a sua marca também apareçam. Gratidão, Léo, mais uma vez por mais um episódio aqui, dando total esse apoio. E se você também tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, é só entrar em contato aqui com o Léo, que ele vai com certeza esclarecer e vai receber vocês com os braços abertos. A gente se encontra, então, no próximo episódio, na próxima terça-feira, às 13 horas. Um beijão e até lá!